Segunda viagem sem sair de casa. Na semana passada, nós falamos sobre a Borgonha. E os que perderam a palestra podem ver a gravação no YouTube, que a Escape criou para esse período. Se alguém precisar sair antes do final da nossa viagem de hoje, pode também ver a gravação por lá. Iremos disponibilizar todas as nossas palestras nesse canal. Aqueles que não me conhecem e não participaram da semana passada, meu nome é Andréia Beliboni e eu sou responsável pela área comercial. Junto conosco hoje, minha sócia e irmã, Alessandra Passito, que cuida da nossa área de operações. Também nos prestigiando por aqui está o marido dela, Eduardo, diretor da Coglin Viagens Lufthansa City Center, especializado em grupos de incentivo, junto com toda a sua equipe e seus guias. Para hoje, escolhemos o Sri Lanka, um país ainda pouco explorado pelos brasileiros, também conhecido como a Pérola do Índico. Eu tenho certeza que irá surpreender todos vocês. Para começar, está aqui conosco novamente o nosso parceiro e palestrante, Alexandre Rizokur, que vai nos levar para essa viagem incrível, sem sair de casa. É com você, Alex. Obrigado, Andréa. Obrigado pela introdução. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos novamente. Não sei se talvez tenha pessoas que participaram do nosso treinamento, da nossa viagem semana passada na Borgonha. Não sei se alguém tem alguma dúvida ainda, um comentário a fazer sobre a Borgonha, que foi nossa viagem da semana passada. Enquanto esperamos 16 horas e 5 minutos, então daqui a 2 minutos, porque estou vendo aqui que as pessoas estão ainda entrando. Não sei se alguém está com alguma dúvida ou não. A gente tem uma nova aula de degustação na sexta-feira que vem, também com uma sommelier da vinícola Cozinho Macu. Não sei se alguém conhece, que é uma vinícola do Chile, né? Uma brasileira. E vamos degustar mais vinhos nesse período. Estou vendo que a Carmela conhece a vinícola, então está ótimo. Mas para quem quiser participar, a Israel também já foi na Cozinha Macu. Para quem quiser participar, vocês de repente podem mandar um e-mail para a Escape, e aí eles vão me repassando também os contatos de vocês para a gente mandar o link. O que vocês acham? Andréia, pode ser uma boa ideia. Ótimo, pode. O que a gente pode também é fazer um link na nossa agenda. Vamos falar isso. O Cris está acompanhando conosco, o Cris é nosso responsável de marketing. Ele coloca esse link no nosso site, lá na nossa agenda, para todo mundo que quiser já poder entrar e fazer a inscrição. Combinado? Verdade, é uma boa ideia, ótimo. Que, né, amanhã, sexta-feira, à noite, aí dá para aproveitar sem problema nenhum, né, de alguns vinhos. Daí já começa bem o final de semana, bebe também exatamente. Um pouquinho e vai para o final de semana. Mas sempre com moderação, né? Sim. E não dirija, porque não pode sair de casa. Exatamente, pois é. Mas, enfim, não sei como está o tempo para vocês, mas aqui tá chovendo, tá frio, então dá vontade de beber um Pinot Noir, né, da região da Borgonha. Aqui no Rio também, tá frio bastante. Olha, já deu 5 minutos, quer começar? Vamos começar, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos para a nossa viagem para o Sri Lanka. Eu, pessoalmente, estava no Sri Lanka em setembro do ano passado. Então, eu vou contar um pouco para vocês da história do país, do que a gente pode encontrar nesse lindo país. E, novamente, vamos fazer isso através da nossa plataforma, que é a Unique Academy, que é a nossa plataforma de treinamentos online, e como qual estamos fazendo essa capacitação hoje, essa viagem hoje com a parceria da Escape, e agradeço novamente pelo convite. Podem até seguir a gente no Instagram, @version.unique, para ter ainda mais dicas sobre as viagens pelo mundo. Para vocês aproveitarem ainda mais o nosso treinamento, vocês
vocês podem clicar aqui, né, no ícone que fica embaixo do meu vídeo, para jogar o meu vídeo do lado direito. Aí vocês vão ter a tela cheia e, obviamente, né, como vocês estão já fazendo, vocês podem ir colocando perguntas no chat e vou responder para vocês durante esse treinamento. Então, nossa viagem de hoje é o Sri Lanka, né, que é a pérola do Índico, e vamos começar com um pequeno vídeo para apresentar um pouco o país. Mas antes, gostaria de saber se todo mundo está me ouvindo bem, se todo mundo está me vendo, se vocês já têm o vídeo aparecendo aqui. Não dei o play ainda no vídeo, mas só para... Então, Suzana está ótimo, perfeito. Então, vamos lá para o Sri Lanka. So wild, so pristine, so scenic, so thrilling, so spiritual, so bold, so colorful. That's so Sri Lanka. Então, um vídeo rápido, né, do país. E vocês vão ver, né, que é uma ilha no Índico que combina natureza, cultura e praias. Mas vamos começar a dar as boas-vindas na língua do Sri Lanka, que é o singalês. Eles falam assim, né, Ayubowan, né? Então, Ayubowan, para dar as boas-vindas, para falar bom dia de manhã, é a palavra que usamos durante uma viagem para o Sri Lanka. O Sri Lanka é uma ilha que sempre esteve na rota dos navegadores e na rota dos comerciantes. Ela ficava na rota das especiarias. E os primeiros a chegar na ilha foram os persas, que chamaram a ilha de Sarandip. Tá? E depois a ilha teve uma sucessão de invasores, né? Foram os holandeses, portugueses, os italianos, com o famoso Marco Polo, e os portugueses chegando, né? Partindo dessa palavra Sarandip, começaram a chamar a ilha de Ceilão, e o que virou Ceylon em inglês, né? Que os últimos ocupantes da ilha foram os ingleses e virou depois Sri Lanka. E temos vestígios no Sri Lanka, vestígios humanos de 34 mil anos atrás, né? Mas a história que a gente conta quando fazemos uma viagem no Sri Lanka é uma história que começa no século V antes de Cristo, um pouco antes da chegada do budismo. O budismo chegou na ilha do Sri Lanka no século III, e depois tivemos uma sucessão de reinos do Sri Lanka até 1815, quando a colônia inglesa, né, se estabeleceu no país. E o Sri Lanka conquistou a independência em 1948. Infelizmente, no Sri Lanka, teve uma guerra civil de 1983 até 2009. Foram 26 anos de guerra civil. O país já se recuperou. E é um país lindo para se visitar. Tem muita gente que fala, Sri Lanka não quero ir porque é a mesma coisa do que a Índia. É bagunça, tem muita gente, só que eu vou falar para vocês, eu já fui 3 vezes para a Índia. E quando eu fui em setembro, eu passei 15 dias na Índia antes. E não tem nada a ver. É um país super, super tranquilo. Por exemplo, uma mulher sozinha ou um grupo de amigas pode viajar tranquilamente no Sri Lanka, né? Não vai ter problema nenhum. E isso vem sobretudo da religião, né, que eles seguem, da filosofia que eles seguem, porque 70%
60% da população é budista, né? E quando eu estava lá, eu viajei com 3 mulheres que conhecem bastante a ilha, e quando a gente, né, finalizou a nossa viagem, elas me falaram, nossa, o país, a gente se sentiu nesse país em segurança, porque não tem, por exemplo, que tem às vezes na Índia, aquele olhar, né, aquele olhar que pode ter com as mulheres, a gente se sente um pouco desconfortável, isso não tem nada disso no Sri Lanka. Então, vamos lá, no Sri Lanka, estou vendo que a Daniela foi para o Sri Lanka e ela né, compartilha o meu sentimento do país, que é um destino maravilhoso mesmo. Então, vamos ver onde fica o país, né? O país, o Sri Lanka, fica no sul da Índia, tá? Fica ao lado de Maldivas e, por isso, é por isso que recomendamos combinar o Sri Lanka com Maldivas. Para vocês terem uma ideia, tem de 6 até 7 voos todos os dias do Sri Lanka até as Ilhas Maldivas. E tem um voo que dura apenas 1h15, então é uma combinação perfeita, tá? E, obviamente, vou falar para vocês qual é a melhor temporada para viajar para o Sri Lanka. A altíssima temporada, a melhor época para viajar é de dezembro até abril, ou também nos meses de julho e agosto. Coloquei maio e junho porque são meses onde tem um pouco mais de chuva, mas podemos ir também tranquilamente, porque nesses meses temos preços um pouco mais em conta, pode acontecer de ter uma chuva de vez em quando, mas essas chuvas no Sri Lanka são chuvas rápidas, que nem aqui, né? Vai chover durante 2 horas, no máximo, e depois passa. Mas, obviamente, tem 2 meses que são, né, que fazem parte da baixa temporada, porque tem bastante chuva, são os meses de outubro e novembro. Aí, nesses meses, sim, vamos recomendar para vocês né, adiar ou postergar a viagem. Então, por isso, o Sri Lanka pode ser considerado como um destino para o ano inteiro. Então, vou dar uma visão geral do país, né, dessa pequena ilha. A ilha, para vocês terem uma ideia do tamanho, é mais ou menos o tamanho do estado do Paraíba, né, o estado de Paraíba. E as estradas no Sri Lanka são muito boas, tá? O asfalto está sempre reformado e, né, o comprimento da ilha, as dimensões da ilha fazem com que podemos fazer tudo muito rápido, com flexibilidade, e podemos fazer tudo de carro sem problema nenhum. Tem alguns trechos, obviamente, que são um pouco mais longos, por exemplo, 3, 4 horas de carro, mas geralmente esses trechos mais longos são trechos que fazemos no início ou no final da viagem. E, apesar do tamanho da ilha, do tamanho pequeno da ilha, temos 6 monumentos tombados pela Unesco. Então, temos 5 monumentos que ficam no centro do país, que são esses 6 aqui que estão aparecendo na tela. Temos um aqui bem no sul, também tombado pela Unesco, que é um patrimônio histórico também. E temos 2 patrimônios naturais, também tombados pela Unesco. O primeiro aqui à esquerda é um patrimônio natural, é uma floresta tropical, e depois temos Adams Peak, que é um lugar de peregrinação no meio das montanhas. E como eu falei para vocês, uma viagem para o Sri Lanka é uma viagem de imersão na cultura budista, tendo 70% da população que segue essa filosofia, essa religião. Então, hoje eu vou mostrar para vocês uma viagem de mais ou menos 10 dias, com uma extensão para as praias e para o Parque Nacional. E geralmente, quando começamos uma viagem no Sri Lanka, iniciamos sempre
na capital, onde chega o nosso voo internacional, que fica na cidade de Colombo, tá? Colombo é uma cidade onde encontramos prédios coloniais, onde encontramos também um centro histórico maravilhoso, que nem essa mesquita que está aparecendo agora na tela, que é a mesquita vermelha, que é um prédio colonial da época inglesa, e temos também uma parte mais moderna, tem uma parte onde eles estão construindo muitos prédios, que fica perto do porto, mas que também é bem agradável, porque tem vários lagos, e também a vida noturna é excelente em Colombo, com vários rooftops, e tem alguns que recomendamos, que a Escape tem também essas dicas. E geralmente ficamos apenas um dia em Colombo. A gente pode até ficar apenas uma tarde inteira, porque o que a gente fez, né? Por exemplo, o nosso voo chegou muito cedo pela manhã em Colombo, descansamos um pouco no hotel pela manhã, e por volta de meio-dia, depois de comer um lanche, saímos para visitar, para ter um tour panorâmico da cidade, até a noite. Então, é suficiente para visitar a cidade de Colombo. Porque logo em seguida, vamos para o Triângulo Cultural tombado pela Unesco, que eu mostrei para vocês no primeiro mapa. E temos aqui esse triângulo cultural, que é composto por 3 antigas cidades, 3 antigas capitais do reino de Ceilão, tá? E os hotéis, geralmente, eles ficam ali no meio da ilha, no meio desse triângulo cultural, na cidade que se chama Abarana, que eu vou escrever aqui para vocês. Abarana, tá? Na cidade de Abarana é a cidade onde ficam a maioria dos hotéis. Então, o que é legal no Sri Lanka é que não precisa mudar de hotel todo dia, né? E ficando no Triângulo Cultural, geralmente ficamos 3 noites, né? Para mim, 3 noites é o ideal, porque você consegue aproveitar de todas as experiências do interior do Sri Lanka. Então, nesse triângulo cultural, vou contar para vocês tudo que podemos fazer e oferecer. Primeiro, a gente vai para a cidade de Anuradhapura. Anuradhapura, ela fica, né, no norte desse triângulo cultural. Foi a primeira capital do reino de Ceilão. O reino de Ceilão, né, essa primeira capital, ela funcionou de mais ou menos o século III a.C. até o século X depois de Cristo. Então, tivemos muitos reis que reinaram nessa cidade, e atualmente é uma cidade totalmente não abandonada, né? Mas a gente pode comparar com os templos de Angkor, né? Em Camboja. E o mesmo funcionamento. Então, a gente vai ter, no meio de uma floresta, antigos palácios, antigos mosteiros, antigas estupas, como a gente está vendo aqui. E nesses lugares, a cidade de Anuradhapura, como tem estupas, como tem antigos mosteiros, é um lugar de peregrinação. Então, vale muito a pena visitar essa antiga capital. Então, a gente, nesse complexo enorme no meio da floresta, né, vocês podem imaginar, foram 12 séculos, né, uma cidade que durou 12 séculos. O complexo é muito amplo, e a gente vai parando de carro, né, com o carro, vamos parando de lugar de mosteiros, em palácios, em estupas, etc. Então, isso aqui, por exemplo, é onde os monges tomavam banho, né, em Anuradhapura. Um dos lugares mais interessantes em Anuradhapura é esse local, onde temos uma árvore que tem mais de 2.300 anos. A lenda fala que que a pessoa que trouxe o budismo para o Sri Lanka
chegou com uma muda da árvore de Buda, da árvore onde o Buda se iluminou, né? Ficou iluminado. Aí eles plantaram essa muda aqui, lá em Anuradhapura, e agora temos essa árvore que tem mais de 2.000 anos. É um lugar extremamente sagrado, onde tem muitos peregrinos, e é um local incrível para fazer oferendas, para participar, né, dessas oferendas, rezar com as pessoas, meditar. É um lugar totalmente incrível. Também, ao lado de Anuradhapura, organizamos geralmente uma meditação com monges no mosteiro de Ritigala. Com o nosso parceiro lá no Sri Lanka, temos uma parte do mosteiro que é totalmente privatizado para os nossos passageiros. E fazemos essa meditação com 3 monges, numa pedra, que tem uma vista linda para os campos nos arredores, nos campos do Sri Lanka. E os monges vão contando mantras enquanto você medita com eles. Depois dessa meditação, oferecemos o almoço para eles, né? Porque os monges no budismo, eles não podem cozinhar. Tudo que eles comem é uma comida oferecida pela população nos arredores. Então, a gente pode participar desse momento incrível que é de oferecer, né, esse almoço para eles. Eles almoçam por volta de 11h30, é a única refeição que eles têm durante um dia. Também, ao lado de Ritigala, temos um vilarejo onde tem um centro de treinamento de uma arte marcial que se chama Angan. É uma arte marcial ancestral que tem mais de 2.500 anos. E nesse lugar temos várias filmagens da National Geographic que foram gravadas nesse local, e apenas os nossos passageiros têm autorização para entrar nesse local de treinamento. E encontramos com o mestre Sumedha, que é essa pessoa aqui. O mestre Sumedha, ele é uma das pessoas mais respeitadas do país. Ele é conselheiro do próprio presidente da República. Ele é o promotor, e o trabalho dele é de preservar essa arte marcial ancestral, e podemos ter um encontro com ele. Ele é astrólogo também, então podemos ter essa conversa, tentar descobrir o nosso futuro. É um momento totalmente incrível. E até o presidente da República, né, como eu falei, o consulta para ajudar a tomar decisões. Não sei se é a melhor forma de tomar decisões, né, falando com o astrólogo, mas, enfim, é assim que, por enquanto, funciona lá no Sri Lanka. E entre o mosteiro de Ritigala e esse vilarejo onde temos o centro de treinamento da arte marcial, fazemos um passeio de jipe para ter uma imersão local, né? A gente para nos vilarejos para falar com as crianças. É um momento totalmente incrível. O que vocês estão vendo no fundo, que é uma colina, uma pequena montanha, é o local onde temos o mosteiro de Ritigala. Então, tudo isso é geralmente o que fazemos durante um primeiro dia, né? Visitando então essa parte norte do Triângulo Cultural. Dia seguinte, visitamos as cidades de Polonnaruwa e Sigiriya. Então, dentro do nosso hotel, como eu falei para vocês, a gente sempre fica no mesmo hotel e fazemos tudo que tem nos arredores. Para vocês terem uma ideia, para ir de Abarana, onde ficam os hotéis, até Anuradhapura, são apenas 1h15 minutos, 20 minutos de carro. Entrou bem rápido, sobretudo que no caminho temos essas duas experiências do mosteiro e do mestre Sumedha. Mesma coisa para ir de Abarana, do hotel, até Polonnaruwa. Polonnaruwa foi a segunda capital do reino de Sri Lanka, do reino de Ceilão. Quando a cidade de Anuradhapura foi abandonada,
eles migraram para a cidade de Polonnaruwa. Ela é chamada de cidade medieval, porque foi a capital do Reino de Ceilão nos séculos 10, 11, 12, 13. É uma antiga cidade menor, né? Porque, obviamente, ela foi a capital durante apenas 3, 4 séculos, enquanto a Naradapura foi a capital durante mais de 10 séculos. Então, o complexo é menor, mas é a mesma coisa, fica no meio de uma floresta, tá? E temos antigos mosteiros, antigos templos, antigos palácios. Porém, como essa cidade é mais recente, ela tem apenas 10 séculos, os monumentos são mais bem conservados, como vocês conseguem ver aqui. Mas o que podemos fazer de legal em Polonnaruwa é, ao invés de entrar no carro, descer do carro para ver os monumentos, né, de ir de carro de monumentos em monumentos, podemos fazer tudo de carro. Então, de bicicleta, desculpe. Então, torna o passeio ainda mais agradável, sobretudo que fica no meio de uma floresta. Então, isso é uma possibilidade que podemos ter na cidade de Polonnaruwa, né? Aqui, Polonnaruwa, então, de bicicleta. Obviamente, né, Sri Lanka tem um clima tropical, então tem calor, é entre geralmente 25 e 30 graus, mas é super agradável. Para quem mora no Rio, né, vocês vão se acostumar bem rápido com a temperatura do Sri Lanka, que é mais ou menos a mesma temperatura durante o ano inteiro. Depois de visitar Polonnaruwa, fazemos um passeio para ver os elefantes do Sri Lanka, que são elefantes extremamente famosos, porque a gente vê dezenas de elefantes ao mesmo tempo. Esses elefantes, eles ficam em 3 parques nacionais ao lado de Polonnaruwa, e esses elefantes, esses safaris, fazemos geralmente no final do dia. Porque, como vocês conseguem ver aqui na foto, tem esses lagos. E no final do dia, todos vão beber ao mesmo tempo. Os elefantes asiáticos são menores do que os elefantes da África, mas né, conseguimos ver muitos elefantes ao mesmo tempo. Quando eu fui, a gente viu mais ou menos entre 80 e 90 elefantes. Fomos até atacados por uma família de elefantes, porque quando vocês fazem, né, o passeio no meio do Parque Nacional, e quando o seu carro, às vezes, passa ao lado de uma floresta, você não consegue ver os elefantes saindo. Então, o elefante passa, sai, e o elefante, quando ele saiu da floresta, no Sujipe, estava muito perto, e ele estava com um bebê, né? E a mãe ficou assustada para proteger o bebê, e aí o elefante atacou no Sujipe, mas a gente se saiu bem dessa. E os elefantes, Bárbara, assim, eles são totalmente livres no Parque Nacional. E você até pode encontrar elefantes no meio da estrada quando vocês fazem os passeios, quando vocês vão sair do hotel, etc. E o cartão postal do Sri Lanka é a rocha de Sigiriya, que é a fortaleza do Leão. É uma antiga capital também, mas, na verdade, foi a capital tentou ser uma capital. Na verdade, teve uma guerra entre 2 irmãos, né? E um irmão decidiu criar uma nova cidade, uma nova capital, no topo dessa rocha. Então, porque ele falou, né, a melhor defesa que podemos ter. Vamos ver todo mundo chegar. Se alguém atacar a gente vai conseguir se defender. Só que o que ele não pensou é que o exército do irmão poderia cercar a rocha. E eles ficaram assim, presos de quarentena, que nem a gente, durante meses, e ele teve que se render porque não dava mais, né, não tinha mais comida, a situação não era mais viável, e assim essa cidade ficou abandonada. Então, podemos visitar essa cidade subindo 1.200 degraus para chegar até lá em cima. É um passeio super agradável,
Para quem não conseguir subir até o topo da rocha, temos também embaixo de Siguiri, temos o parque da antiga cidade. E é muito agradável também, podemos passear em volta da rocha, ao invés de subir até no topo. No meio do caminho, temos pinturas rupestres, né, que têm mais de 15 séculos de idade, extremamente bem conservadas, e antes de chegar na cidade, então você vai subindo escadas, vê essas pinturas rupestres e chega bem na entrada da antiga cidade, onde tem essas duas patas de leão, e é por isso que a gente chama ela de Fortaleza do Leão, e antigamente tinha uma cabeça de leão assim em cima. E aí você sobe, né, as últimas escadas para chegar até lá no topo. Uma das também, né, em Siguiri, nos arredores, é uma atividade para ver um primata, que é o Slender Loris, que é um dos primatas mais, né, um dos menores do mundo. Esse daqui, a gente precisa, para conseguir ver o primata, precisamos fazer o passeio à noite, né, com essa luz frontal, essa luz vermelha, porque a luz vermelha se reflete nos olhos dele, então você vê na árvore dois olhos vermelhos te olhando. É lindo, ele é muito, muito, muito pequeno. E para fazer esse passeio, é melhor ficar no hotel que se chama Gatewing Viluyuna. Vou escrever aqui para vocês. Porque nesse hotel tem uma floresta onde tem esses macacos, esses primatas. Então, vocês podem fazer esse passeio antes de jantar. Então, depois, como eu falei para vocês, tudo que fizemos durante esses 2-3 dias, ficamos perto de Abarana, né, nos hotéis que ficam perto dessa cidade. Visitamos Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya, os parques nacionais que ficam aqui do lado, e é a hora de ir para a última antiga capital do Reino de Ceilão, que é a cidade de Kandy. No caminho, então, a gente faz o check-out do hotel e a gente vai se hospedar no final do dia em Kandy. No caminho, fazemos 2 paradas. Primeira parada é em um monumento também tombado pela Unesco, que se chama Dambulla. Dambulla são cavernas, são templos budistas com pinturas rupestres. E todos os reis do Sri Lanka tiveram que cuidar desses templos, tiveram que expandir esses templos, e temos hoje em dia essas pinturas lindas dentro das cavernas. E isso é um passeio que você faz, então, no caminho até Kandy. Do hotel, geralmente, são apenas 30 minutos para chegar nesses templos. Saindo de Dambulla, você faz mais 1 hora de carro e chega no lugar onde temos as fazendas de especiarias. No Sri Lanka, temos 2 temporadas de chuva, 2 monções. Tem as monções do norte e as monções do sul. E tem, então, uma parte do Sri Lanka que recebe chuva durante as 2 temporadas. É onde ficam as fazendas de especiarias. E é por isso que eles falam que tudo cresce no Sri Lanka. E eles são extremamente famosos pelas especiarias, pela noz moscada, pela canela que eles fazem. E o nosso fornecedor é o único que tem a autorização de ter uma fazenda privativa para fazer esse passeio para receber turistas. Nesse passeio, o que fazemos? Descobrimos as plantações da fazenda com um médico Ayurveda. Então, ele vai explicando para a gente como podemos usar essas especiarias no nosso dia a dia. Depois, tem uma massagem surpresa para quem quiser, para quem quiser ter essa massagem, com os óleos terapêuticos que eles desenvolvem na própria fazenda. E finalizamos com um almoço, na verdade, com uma aula de culinária. Então, com o nosso fornecedor,
somos os únicos a ter essa autorização para fazer esse passeio completo numa fazenda privativa. Então, passeio com médico Ayurveda, massagem rápida, aula de culinária no meio da floresta, no meio da fazenda e almoço. Nesse almoço, a gente vai aprender, então, a usar essas especiarias, a comer a comida do Sri Lanka e podemos fazer também o pão chapati, que é o pão típico do sul da Ásia. Se vocês quiserem, a gente postou no nosso Instagram uma receita do pão chapati, para quem quiser ter um toque indiano hoje à noite, por exemplo. É super simples, precisa apenas de água, farinha e sal. Vou colocar aqui para vocês o nosso Insta, se vocês quiserem seguir. A gente tem essa receita no IGTV. Uma pergunta sobre pimenta. Sim, eles usam bastante pimenta no Sri Lanka, e que nem na Índia, na verdade, porém, todos os passeios que oferecemos são passeios onde adaptamos a comida do Sri Lanka. E, sobretudo, o guia vai sempre adaptar a comida. Então, se o passageiro gosta de pimenta, ele vai avisar todos os restaurantes. Se ele não gosta, ele vai avisar também todos os restaurantes. Porém, tem alguns pratos também que também no Sri Lanka que não tem pimenta. Então, agrada todo mundo. De verdade, é uma comida muito, muito saborosa. E no final do dia, finalmente chegamos em Kandy, tá? Então, esse trecho entre o centro do Triângulo Cultural e a cidade de Kandy é um trecho super tranquilo, porque fazemos essas duas paradas. Em Kandy chegamos no final do dia, tá? Para chegar no Templo do Dente de Buda. No Templo do Dente de Buda é também um dos lugares mais sagrados para os budistas no país. Obviamente, tem dentro desse templo um dente do Buda, né, extremamente sagrada, e o melhor é chegar no final do dia para participar das oferendas que os locais vêm fazendo. E tem cerimônias, tem também música, também, etc. E o lugar é também tombado pela Unesco, é um lugar encantador. Ficamos uma noite em Kandy e o dia seguinte podemos visitar, então, o centro histórico, visitamos o Jardim Botânico. O Jardim Botânico, recomendamos uma visita junto com um botanista. Temos uma parceria com um professor da Universidade de Kandy, que faz esse passeio com uma visão diferente. Pessoalmente, eu achei que ia ser um passeio médio, né? Porque eu gosto de flores, obviamente, eu gosto de plantas. Só que eu falei, vai ser alguma coisa um pouco, né? Talvez não vou gostar muito, enfim. Só que, na verdade, ele trouxe um lado totalmente incrível ao passeio, porque vai contar como esse jardim botânico foi desenvolvido pelos ingleses, quem trouxe as plantas, né? Até tem árvores e plantas do Brasil. Então, muda totalmente a percepção dessa visita. A cidade de Kandy é também famosa para o seu festival. Esse festival acontece todo ano, no finalzinho de julho e início de agosto. São apenas 10 dias de festival e é tipo o festival, o carnaval para eles. E tem escolas de bateria, escolas de dança tradicionais na cidade de Kandy. Então, fora dessa temporada, é um passeio que fazemos, né, para ter essas demonstrações de dança e de música, ou podemos organizar para um grupo, podemos organizar uma demonstração no próprio hotel. A foto que eu coloquei para vocês é uma foto que eu pessoalmente tirei no hotel onde ficamos, porque justamente tivemos uma demonstração privada. E é uma coisa assim sensacional para um grupo, para vocês, um grupo de incentivo, um grupo de lazer também pode ser uma opção muito bacana. Então, finalizamos agora a nossa parte cultural, né? Toda essa parte do centro da ilha, com a maioria dos monumentos tombados pela Unesco. E vamos seguir para a região do chá, porque o Sri Lanka é o quarto maior produtor de chá do mundo.
Então, essa região, ela fica no centro-sul do país, nas montanhas. E como podemos ir para essas montanhas? Podemos ir de trem. Sabemos que os brasileiros gostam bastante de passeios de trem. É um trem local, não um trem turístico que nem no Peru, né? Então, pegamos o trem junto com os locais. Tem a primeira classe e a segunda classe. A única diferença que tem entre essas duas classes é que na primeira classe tem o ar-condicionado. O valor não é muito alto, então é melhor pegar a primeira classe para fazer esse passeio. E o que fazemos na região do Chás? É um lugar de descanso, é um lugar de contemplação. Então, depois de toda essa parte cultural, o que vamos fazer? Vamos descansar, meditar, fazer alguns passeios nos campos com um naturalista, vamos fazer degustações de chá, vamos visitar algumas fábricas, tá? A mais famosa é a fábrica que se chama Dilma. Não sei se vocês já escutaram o Dilma Tea, que é o chá servido na classe executiva da Qatar Airways, por exemplo. E dessa fábrica, eu trouxe 500 gramas, né, dessa fábrica que está aparecendo na tela. Aí você pode trazer o chá típico da Dilma do Sri Lanka. São 500 gramas, vale muito a pena, ótimo custo-benefício. Então, é isso que fazemos nessa região do chá. Recomendamos ficar 2 noites para aproveitar ao máximo essa região. Só para vocês terem uma ideia da região do chá, então aqui aparece a cidade de Kandy, onde ficamos 2 noites, e as 3 cidades do chá são Hatton, New Araelia e Ela. Cada uma dessas cidades é para um público-alvo diferente. Por exemplo, em Hatton, temos em Hatton a melhor experiência de luxo e a melhor experiência imersiva nos campos de chá, onde temos os hotéis Relais Chateau. Em New Araelia e Ela, temos opções de hotéis 4 e 5 estrelas. E podemos ir de Kandy até Hatton, Kandy até New Araelia, ou de New Araelia até Ela de trem. Então, isso, por exemplo, estou mostrando para vocês, são as vistas que temos dos hotéis Relais Chateau da cidade de Hatton, tá? Se chama Tea Trails. É um lugar sensacional, gente. Ficamos nas antigas casas dos proprietários de chá de Ceilão, né? Que na verdade eles chamam de bungalows. Os bungalows, essas antigas casas, ficam em volta do lago. Eles têm, se não me engano, são 5 bungalows, e cada bungalow tem de 4 até 6 quartos. Então, às vezes, para uma família, para um grupo, podemos privatizar o bungalow. E cada bungalow tem o seu butler, tem o seu chefe, e é incrível. Então, por isso que estou falando que ficar em Hatton é a melhor opção para um grupo 5 estrelas luxo. Temos, obviamente, também as 2 outras cidades, que são as cidades de New Araelia e Ela. A cidade de New Araelia é uma cidade colonial que foi fundada pelos ingleses, também cidade linda. E a cidade de Ela oferece, oferece o trecho de trem mais cênico do Sri Lanka, que passa nessa ponte que é extremamente famosa. E, obviamente, podemos fazer algumas trilhas, algumas caminhadas. É um lugar encantador, né? Então, algumas vistas da cidade de Ela. E agora que descansamos um pouco nas praias, que aproveitamos do chá, podemos agora descansar novamente, mas na parte das praias. Então, saindo da região do chá, descemos para Gala. Gala é o último
monumento tombado pela Unesco, na verdade, o centro histórico da cidade de Gale, que é tombada pela Unesco. Essa cidade foi fundada pelos holandeses. Então, e são eles que fizeram essa fortificação, né, no estilo de Vauban, que Vauban foi um arquiteto francês, que fez, né, não é ele que desenvolveu essa fortaleza, mas essa fortaleza foi desenvolvida no estilo que ele implementou em outras cidades, sobretudo na França. É um passeio que fazemos na cidade de mais ou menos 3, 4 horas. E, obviamente, a partir de Gale, vamos aproveitar das praias, ver os famosos pescadores do Sri Lanka e aqui, para mostrar para vocês, aproveitar dessas lindas praias. Então, para quem não puder ir para as Maldivas, a pessoa pode ficar no Sri Lanka tranquilamente e aproveitar dessas praias. Ficar mais ou menos uma noite em Gale e mais 2 ou 3 noites nas praias. Tem várias opções de praias no Sri Lanka. O mar do Sri Lanka é o mar Índico, né? O Oceano Índico. Então, o oceano é quente, que nem nas Maldivas, então dá para entrar e aproveitar bastante das praias do Sri Lanka. E tem alguns passeios que podemos fazer. Tem muitos centros de conservação de tartaruga, tá? Então, podemos visitar esses centros e, dependendo da época do ano, você pode também participar dessa atividade, né? Que quando o bebê tartaruga nasce, aí as associações vão para a praia para deixar eles livres no mar. E dos meses de dezembro até abril, temos a temporada das baleias, que são as baleias azuis. E são passeios que fazemos também saindo de Gale ou no sul do país. Então, mostrando para vocês, né? Lembrando, a cidade de Gale é essa cidade que fica no sul do Sri Lanka, e temos essas praias mais para a parte direita do Sri Lanka, né? E, na verdade, essas praias ficam entre a cidade de Gale e o Parque Nacional de Yala. Temos praias lindas na ilha inteira. Porém, por questões logísticas, para facilitar a operação de uma viagem no Sri Lanka, ficamos geralmente nessa parte, nas praias, porque podemos combinar com o Parque Nacional de Yala, que é o parque nacional mais famoso da ilha. Esse parque nacional, a gente recomenda ficar 2 noites para fazer 3 safaris. Fazer um safari, que nem na África. Você faz um safari à tarde, aproveita do hotel depois, faz o dia seguinte um safari muito cedo pela manhã, aproveita do hotel até o safari da tarde. E lá podemos ver os leopardos. Temos uma das maiores concentrações de leopardos do mundo no Parque Nacional de Yala, né? E temos também os elefantes. Tem, sim, Carolina, pontos de mergulho. Porém, é proibido no Sri Lanka mergulhar com as baleias, né? É extremamente restrito, apenas para as filmagens, os grupos muito especiais que podemos ir fazer esses mergulhos. Senão, não dá para fazer, tá? E, então, é isso que queria mostrar para vocês hoje sobre o lindo país que é o Sri Lanka. Não sei se tem pessoas com perguntas aqui, se eu fiquei claro, se eu dei vontade para vocês de viajar para o Sri Lanka, mas é de verdade um local, um destino incrível que combina a parte cultural, natureza, chá e praias. Paula, é um país extremamente seguro, tá? Dá para ir tranquilamente. A gente não se sentiu em insegurança em nenhum momento. É extremamente seguro. Uma pessoa que perguntou do passaporte da vacina precisa entrar no país com uma vacina, o certificado da vacina da febre amarela e tem que pedir um visto com antecedência. O visto, na verdade, é super fácil, custa $25 e é só preencher um documento
no site do governo. Você preenche esse documento e em 5 dias você recebe um e-mail com a autorização do seu visto, imprime o e-mail e na imigração você apresenta a autorização do e-mail junto com a sua vacina e o passaporte. Então, é super simples. Alex, que palestra incrível, não? Eu não conheço Sri Obrigado, Lanka, estou morrendo de vontade, quero conhecer com certeza. Acho que eu com água na boca um monte de gente aqui. Não, e tem poucas pessoas conhecem o Sri Lanka, e uma dica que eu dou para vocês é que tem voos da Emirates, né? Tem voo diretos para Maldivas, como a Emirates de Dubai. Mas tem um voo que faz Dubai, Colombo, então, Sri Lanka, e depois segue direto para Maldivas. Se você pegar esse voo, que faz essa conexão, essa parada no Sri Lanka, ao invés de pegar esse trecho direto para Maldivas, às vezes, ficando alguns dias no Sri Lanka com esse voo, o valor da passagem cai pela metade. Ah, olha, isso é muito bom para saber. Isso é Exatamente. Ótimo. Então, você pode investir, nesse dinheiro, você pode investir em um destino a mais no Sri Lanka. Então, vale muito, muito a pena. Sim, exatamente. Agora, um destino ótimo para fazer junto com Sri Lanka, então seria Maldivas mesmo, né? Passar um tempinho em Maldivas e o resto do Sri Lanka conhecer esse país incrível, né? Exatamente. Toda essa parte, por exemplo, das praias, das quais eu falei, se o passageiro for para as Ilhas Maldivas logo em seguida, não precisa fazer. Aí vocês fazem a parte a parte cultural, a parte do chá, e segue depois para Maldivas. E fazendo isso, vamos falar 3 noites nas Maldivas e 8, 9 noites no Sri Lanka. Aí você tem uma viagem de 15 dias, contando o deslocamento, né, dos voos internacionais. Então, aproveitar que o voo é bem longo, já ficar um tempo bom por ali, né? Exatamente. Isso. Muito obrigada, Alex. Eu acho que a palestra foi maravilhosa. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Só queria lembrar a todos que quem não conseguiu pegar desde o começo, a gente tem o canal do YouTube da Escape, então a palestra fica gravada lá, assim como a palestra da semana passada também, a palestra de Borgonha. E daqui a uma semana a gente tem outro encontro com o Alex, né? Para falar de Butão. Vai ser o Alex, o Alex junto com a Maria Alice que representa os Six Senses, que eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Então, os dois juntos vão estar dando uma palestra para a gente sobre Butão. Exatamente. Ali, só para responder às perguntas, eu vi que tem 2 perguntas a mais aqui. Tem perguntas ali. Tem uma pessoa que perguntou sobre o valor do destino. É um destino com custo-benefício muito, muito bom. Para vocês terem uma ideia, a gente organizou um grupo recentemente, na verdade, ia no mês de abril desse ano, mas eles vão no mês de abril do ano que vem. Custou, um grupo de 5 amigas, vão ficar 14 noites no destino, com guia, motorista, tudo incluso, todas as refeições, tem um valor de $3.000 por pessoa. Tudo 15 dias. Muito bom, Alex. Exatamente. Bom. Aí, tem uma pessoa que fala da Qatar também para voar. Sim, tem também a possibilidade de voar com a Qatar para ir para o Sri Lanka. E a Qatar tem um co-chair, eles têm uma parceria com a companhia aérea local, que é a Sri Lankan Airlines. Então, vocês podem combinar a passagem da Qatar para fazer o trecho entre Colombo e as Ilhas Maldivas com a Sri Lankan Airlines. E a Sri Lankan Airlines tem 3 voos por dia entre os dois países. Ótimo. Alex, uma última pergunta. Janeiro é uma boa época
Só voltando um pouco na Desculpe, questão do tempo. Se janeiro é uma boa época para visitar o país. Sim, é a altíssima temporada. De dezembro até março é a altíssima temporada. É inverno lá, então vocês vão pegar uma temperatura entre 25 e 28 graus. E quase não tem chuva, né? A gente foge da temporada das monções nessa época, nessa temporada. Ótimo. Acho que ninguém tem mais perguntas. Alguém está digitando ali? Bom, também, se tiver, a gente pode responder a semana que vem, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Então, tá certo, Alex. Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. E até a semana que vem, quando a gente for falar de botão. Exatamente, e até semana que vem. Sim. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.